Intenções da Santa Missa. Em súplicas a Dom Miguel Maria Jambeli, Padre Carlos Afonso da Silva Lima, Padre Valdeci Santana de Oliveira, Padre Expedito Freire, Padre Mário Rodrigues, Diácono Benedito Lázaro, Arnaldo de Almeida Moreira, Cláudia Maria Abidon da Cunha, João Claudionor Monteiro Abidon, Maria Dolores Quadro Peinado, Terezinha Pinheiro de Souza, Sônia Marlene Pinheiro de Souza, Maria Eurides Gonçalves Roterdã, Sara Dani Santos Ramos, Vitor Hugo do Nascimento Oliveira, José Maria de Jesus de Oliveira Castro, José Antônio Sarquis, Jácio Pinheiro Rodrigues, Benedito Pinheiro Alves Neto, Hilarina Souza Correia Fonseca, José Geraldo Fonseca, Vitor José Fonseca Maia, José Roberto Souza da Silva, Idelvan Costa Silva, Marcos Valdemir Almeida de Melo, Luzia Alves Moraes, Pedro Humberto Filho, Maria Bezerra Ferreira, Francisco Ferreira Sobrinho, pelas almas do purgatório e por todas as almas, por graças alcançadas a Deus, graças alcançadas por intercessão a Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito, pela beatificação do servo de Deus, Dom Eliseu Maria Coroli, pela cura física e espiritual de Cleito José Luiz Fonseca, pela recuperação da saúde de Antônia Cabral do Nascimento Saldanha e João Neto, e ação de graças pelo aniversário de Claudete Bezerra Ferreira, em ação de graça pela Escola de Fé e Cidadania Nonato Silva e pelo Conselho Diocesano dos Leigos. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Catedral Nossa Senhora do Rosário, Igreja Mãe de nossa Diocese, onde nós nos reunimos para esta celebração eucarística. Irmãos e irmãs, celebremos o mistério central de nossa fé, a Páscoa de Cristo, que se atualiza em nossa vida de forma especial neste dia santo de domingo, no qual fazemos memória festiva à ressurreição do Senhor. Inserido nos ensinamentos de Jesus acerca do reino de Deus, Jesus nos revela o rosto do Pai, que é paciente, compassivo e misericordioso para conosco, seu povo amado e escolhido. Com fé, apresentamos ao Senhor nossos agradecimentos e louvores e sejamos confiantes na intercessão da bem-aventurada Virgem Maria do Rosário, em nossas necessidades e pelas necessidades do mundo inteiro. Celebremos com esperança e alegria este dia santo. Todos de pé para darmos início à nossa celebração. Me protege, me ampara, meu Deus. É o Senhor quem sustenta minha vida. Quem me protege, me ampara, meu Deus. É o Senhor quem sustenta minha vida. Por vosso nome salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. Quem me protege, me ampara, meu Deus. É o Senhor que sustenta a minha vida. Quem me protege, me ampara, meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida.
quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. Quero louvar, ó Senhor, vosso nome, quero cantar vosso nome que é bom. Quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Por vosso nome salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece, e escutai as palavras que eu digo. Quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que me ouviu, pelo amor de Deus. Irmãos e irmãs, nos reunimos para celebrar a nossa Páscoa semanal, o domingo, dia do Senhor, dia festivo, em que renovamos a nossa fé naquele que é o centro dela e da nossa caminhada como igreja, Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, que nos alimenta com a sua palavra, com o seu corpo e seu sangue para a nossa missão. Neste domingo, nós somos convidados, através da palavra de Deus, das leituras da missa, a refletir sobre o rosto de Deus que aparece nas Sagradas Escrituras como misericórdia, paciência, perdão, compaixão, e que sabe aguardar a volta dos seus filhos para a sua casa. Vamos pedir ao Senhor que nos dê esta graça de acolher essa palavra e deixar-nos transformar por ela, para que também na realidade do mundo, diante do mal, dos males, nós tenhamos a coragem de testemunhá-lo, testemunhar a fé, como nos pede a Sagrada Escritura, sermos fermento na massa para trabalhar pela salvação do mundo. Deus nos conceda esta graça. E hoje nós temos a alegria de encerrar a escola que nós chamamos assim, a Escola de Fé e Cidadania deste ano, de algumas pessoas que participaram ao longo deste primeiro semestre da formação própria, baseada na doutrina social da igreja, e que empenha homens e mulheres para viver na sociedade, procurando trabalhar e conscientizar as pessoas para o valor da pessoa humana e dos direitos que todas as pessoas têm, em vista do bem comum. A igreja, ao longo da história, só tem feito isso, trabalha pelo bem da humanidade. E assim nós queremos agradecer essas pessoas, conferindo-lhes um certificado e enviando-os para a missão na realidade do mundo em que nós vivemos. Deus seja louvado por isso e oxalá a sua ação missionária tenha eficácia, para que assim a gente possa continuar a nossa missão como igreja, fazendo bem. E diante da realidade do mal, do pecado que aparece no mundo, às vezes travestido de coisas bonitas, belas, boas, é que nós precisamos pedir perdão pelas vezes que nos deixamos conduzir por este mal do mundo, o joio que é semeado em nossas vidas, em nossos corações. Reconheçamos a misericórdia de Deus sobre nós, para podermos celebrar dignamente estes santos mistérios.
Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo, eleição. Cristo, eleição. Cristo, eleição. Senhor, que muito perdoais a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, sede propício a vossos fiéis e benigno multiplicai neles os dons da vossa graça, para que fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus,
e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Silêncio. Silêncio, Deus nos fala ao coração. Leitura do livro da sabedoria. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem deve mostrar o que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgentes. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nos te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está a teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos destes a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavras do Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bons e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor,
sois bom, sois clemente e fiel. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino, aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. No tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões,
Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a Deus. Sim. Pelo Evangelho proclamado, sejam perdoados nossos pecados. Irmãos e irmãs, nesses últimos domingos, nós temos ouvido no Evangelho Jesus falar em parábolas. É uma maneira que Jesus encontrou para falar das coisas do reino de Deus de um modo simples, sem usar palavras que tenham uma lógica científica ou um aprofundamento que às vezes ninguém entende nada. Parábola era um recurso que muitos mestres utilizavam nas escolas, comparações, analogias, metáforas, para poder explicar as coisas mais complicadas. Isso era um recurso que todos usavam. E Jesus não ficou atrás. Desde o domingo passado, nós estamos lendo aqui o Evangelho de Mateus, e Jesus falando deste modo aos seus discípulos. E ele vai através dessas coisas simples do cotidiano. Lembremos que Jesus morava numa cidade pequena, depois foi para a beira do mar, andava pelas montanhas, pelos caminhos, era quase um andarilho, um peregrino, um camponês, um pescador. Sabia de coisas que todo mundo sabe, que todo ser humano sabe. Viveu com José numa carpintaria, com Maria dentro de casa, aprendeu muitas coisas, né, de humanidade com eles. E por isso ele podia falar, digamos assim, como um mestre dessas coisas para explicar as coisas que vêm do alto. E hoje nós temos aqui 3 parábolas, cada uma com, digamos assim, uma imagem diferente, coisas do cotidiano, para falar da grandeza do reino de Deus. A primeira parábola é talvez a mais emblemática de todas, que é essa história do joio e do trigo ou do joio, como a gente quiser. Joio geralmente é uma erva daninha que dá no meio de outras plantações. Segundo o que nós sabemos, é muito parecida com o trigo na sua folhagem, também nas sementes. É como uma espécie de trigo selvagem. E geralmente acontecia isso, quando nascia aquela semente, aquela planta, os camponeses iam lá, recolhiam e deixavam nascer só o trigo. Por que será que Jesus impede isso? Né? Por que será que Jesus vai por outro caminho, que não é o caminho natural? Digamos, na lógica do mundo camponês, da agricultura, deveria ser assim. Né? Mas Jesus está usando uma comparação, né, para falar da realidade da vida, da existência dos seres humanos. E nessa realidade de humanidade existem realidades boas, mas realidades humanas ruins. O mal aparece na vida da gente, na história da humanidade, de diversas formas.
Aqui Jesus usa o joio, mas poderia usar outras imagens do mundo selvagem, por exemplo. Então, existem, digamos assim, modos deste mal se apresentar no meio da humanidade. Muitas das vezes são ideias, conceitos, rostos, pessoas que inoculam, às vezes, na realidade que foi semeada por Deus, aquilo que é próprio do que nós chamamos de maligno. O maligno é uma realidade que está aí desde o começo da nossa vida, da nossa existência. Está lá no Gênesis, né? Todo mundo sabe essa história do como está aí na nossa vida. Não é só na vida dos outros, né? Às vezes a gente não enxerga isso em nós mesmos. Então, eu diria, não é para brincar, às vezes eu sempre falo, para brincar um pouquinho, às vezes este mal vem travestido de atitudes religiosas. Vejam lá o diabo no deserto, quando tentou Jesus. Falava da Bíblia, respondia através da Bíblia para Jesus, lembram disso, né? Primeiro domingo da quaresma. Para vocês terem uma ideia de que é preciso aprender a lidar com este desafeto, com essas desafeições, com este contraponto da nossa vida, com essas contradições que fazem parte, evidentemente, da história da humanidade. Então aqui está colocado um problema que é próprio da vida de Jesus, da sua história, mas também da igreja, ao longo da sua existência. Aqui eu quero lembrar que quando Mateus escreveu este evangelho, nós já temos aqui mais de 40, 50 anos, né, da morte de Jesus, da sua ressurreição, da sua ascensão. A igreja está vivendo uma realidade um pouco assim. Começa a aparecer as primeiras contradições dentro da igreja, chamadas heresias, as perseguições do Império Romano. Então isso tanto serve para os discípulos que estão aprendendo as coisas com Jesus, para a igreja primitiva e para nós hoje também, a igreja ao longo, né, da sua história. Então aqui, qual é a lição, digamos, que Jesus quer nos apresentar? É de que a realidade do mal que existe, ela tem que, digamos assim, nós temos que aprender a conviver com isto ao longo da vida. Você lembra que a explicação da parábola vai dizer: deixe o joio até o fim. A grande tentação, de novo, da gente é qual? É eliminar o mal ou os malvados, né? A história da humanidade está cheia de guerras, né? De eliminação de pessoas que a gente considera menores, piores, etc., né? Ainda hoje, nós fazemos guerras com os outros porque eles são considerados maus, e a gente aceita isso como normal. Mas para Deus não é assim. Esta não é a lógica de Deus. É diferente, não é? Qual é a lógica de Deus? É a paciência, é a bondade, é a compaixão. Nos é apresentado aqui hoje um rosto de um Deus de bondade, de paciência e misericórdia. Este é o modo de agir de Deus, que sempre supera o que nós imaginamos dele. A gente, às vezes, quando acontece uma coisa assim muito grave na humanidade, a gente pergunta: por que Deus não intervém, não é? Por que Deus não chega e acaba com essa realidade do mal que existe aí? Essa é a nossa lógica, não é a lógica de Deus. Vejam, a primeira leitura de hoje é belíssima para a gente entender isso. É uma leitura lá do Antigo Testamento, chamado Livro da Sabedoria. Se vocês tiverem uma Bíblia em casa, leiam este livro, por favor. Leiam. Se não tiver nada para ler, largue o celular, ou pegue o celular onde tem esse livro, comece a ler. É um dos últimos livros da Bíblia, do primeiro século antes de Cristo, que faz uma releitura dos fatos do passado, de uma forma muito bonita e significativa, e como que prepara o Novo Testamento, a Nova Aliança, mas é um livro ainda do Antigo Testamento. E ele diz coisas que vão além da nossa concepção de entender o significado de Deus para nós. Então ele
Lá no final, só vou ler o que está aqui escrito no final. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que é justo, deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Esse é o jeito de Deus, não é o nosso jeito. Os pecadores, o que é que a gente quer fazer? Fora do nosso convívio. Como faziam os judeus, né? Para os judeus, daqueles fundamentalistas, conservadores, né? Julgadores de tudo, aqueles que eram pecadores, lembra da prostituta que foi levada para Jesus, os leprosos, os doentes, enfim, todos eles eram afastados do convívio das pessoas. Jesus colocou para dentro. Contra aquela ideia de que da pureza de Deus, né? Vocês imaginem num templo como esse, um doente não poderia entrar, um aleijado. Vocês imaginaram isso? Era assim, né? E às vezes aqui acolá, desculpem, né? Tem gente que não vem à igreja porque se considera pecador e quem está aqui dentro vai olhar assim, né? Uma vez eu já falei isso, uma pessoa me disse, fazia 30 anos que ela não ia à igreja, que ela cometeu um deslize na vida, quando ela foi para a missa, todo mundo olhava assim para ela, né? O que tu estás fazendo aqui? Ela nunca mais pisou na igreja. A igreja dos santos, né? Dos justos, daqueles que já se consideram donos da grande verdade de Deus. Deus não é assim. Jesus veio mostrar um rosto de Deus que a gente talvez nem imagina que seja, né? Por isso ele diz, não cortem o joio, deixe ele ficar, porque um belo dia pode ser que haja uma mudança na vida das pessoas. Quem somos nós, né, para julgar os outros? Por isso, diante dessa realidade, do nosso zelo, da nossa santidade, do nosso querer ser melhor do que os outros, donos da verdade de Deus, do controle de Deus, esta parábola, às vezes é um tapinha leve na nossa cara para dizer, olha, desperta, né? Não é assim. Deus age de um outro modo. Eu diria, fazendo uma análise deste texto finalmente, eu poderia dizer que esta parábola é uma espécie de demonstração das grandes tentações que nós temos ao longo da vida, que é, às vezes, essa tentação de que a nossa comunidade tem mania de grandeza, de santidade, e não consegue penetrar a realidade do outro ser humano que, para nós, está praticando mal, para levar-lhe a mensagem da boa nova, da salvação. Por isso, deixa, não corta, vai atrás. A nossa missão é essa. Jesus veio para tirar o pecado, não dos santos, mas do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso significa dizer, né, que quer a gente goste ou não, aceite ou não, né, com certeza isso é um discernimento que a gente faz, mas essa é a vontade de Deus. Por isso, eu diria, nós que nos consideramos sementes boas, nós precisamos trabalhar para que as sementes do mal plantadas na obra de Deus, elas sejam combatidas, é verdade, mas não com a espada, a foice, para cortar essa realidade. Pelo contrário, é preciso reconsiderar uma realidade nova que vem do coração de Deus. E eu pego aqui uma palavra do Papa João XXIII, quando ele abriu o concílio, o Vaticano II, ele dizia assim, o tempo da igreja condenadora, às vezes para brincar, dizer a igreja da pancada, da expulsão, passou, dizia este Papa. Agora é o tempo da misericórdia. E lá no meio dessa palavra que o Papa dizia, ele falava, a mansidão é a plenitude da força, que é o contraditório de tudo aquilo que a gente vê, né, na realidade do mundo. Então, por isso, nestas parábolas, ou nessa especialmente, nós queremos encontrar um alento, eu diria, para nós que procuramos fazer o bem,
mas nos defrontamos com a realidade do mal, que precisa ser combatido com a compaixão, a misericórdia, o perdão, o acolhimento. As outras duas parábolas, elas vão mostrar a grandeza do reino de Deus não está de novo na força, no poder, nas grandes expressões, mas está na pequenez, na humildade. Semente de mostarda, por exemplo, né? E depois o fermento na massa. Quando a gente escuta esse evangelho, 3 porções de farinha, mais ou menos 40 quilos, segundo os dados. Uma porçãozinha de fermento mexe com aquela massa toda. Essa é a força do reino de Deus, que a gente pede no Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. E assim nós vamos percebendo que nós não somos e nem devemos ser uma comunidade de força, de domínio, de exclusão, de abandono, de expulsão, mas uma comunidade que leva para dentro do mundo de pecado a força do reino, do amor, da compaixão, da misericórdia, para que tudo aquilo que nós consideramos uma degeneração moral do mundo, ela seja refeita por essa dimensão da paz, do amor, do acolhimento, da justiça, que verdadeiramente revelam a misericórdia, o perdão de Deus para nós. Eu diria, nós somos instrumentos de tudo isso no mundo. Fermento na massa, luz do mundo, sal da terra. E é nesse sentido que nós, como igreja, estabelecemos, podemos dizer assim, com âmbitos de ação desta igreja no mundo. Para quem conhece um pouco nesses últimos tempos a igreja no Brasil, nós temos diversas pastorais, diversos segmentos, forças vivas, que trabalham com a realidade humana, às vezes nas suas deficiências, mas também na sua beleza, como a família, a juventude, mas tem realidades que precisam realmente de um consolo, uma presença, os idosos, as crianças, aqueles que são vulneráveis, enfim. E a realidade do mundo, como a política, a economia, a cultura. Por isso que a igreja criou a chamada doutrina social. Vem desde o tempo do Papa Leão XIII, quando ele criou um documento voltado para os trabalhadores daquela época, em 1891, e desde ali os papas até agora o nosso Papa elaboraram documentos voltados para essa realidade do mundo, para dizer ao mundo as palavras de Deus a partir das vozes da igreja. Então a nossa escola de cidadania é um segmento da nossa pastoral, da nossa igreja, que prepara pessoas para trabalhar na realidade do mundo. No âmbito político, econômico, cultural, social, educativo, temos a pastoral da educação, né? Aqui, ontem fui lá em São Miguel estabelecer a pastoral da educação de lá. E assim a gente vai verdadeiramente entrando no tecido social de diversas formas. Então hoje nós vamos realizar o encerramento da escola, chamada Nonato Silva, em homenagem a um leigo aqui desta diocese, e concedeu uma certificação para aqueles que fizeram esta formação. Nós queremos agradecer a eles por persistirem, né, neste ensinamento da doutrina social e assim poderem trabalhar na realidade do mundo em vista do bem de todos, do bem comum. Não é uma expressão de política partidária, como muita gente pode pensar, mas é uma expressão da boa política, da política verdadeira que está voltada para a sociedade em vista da paz, do amor, da fraternidade. Mesmo nos confrontos, nas polarizações, nós queremos levar uma mensagem diferente daquela que o mundo político hoje, de uma certa forma, vive. Então, para nós, é uma missão, é ser missionário nesta realidade. Então, Deus seja louvado por isso. Todos vocês que estão aqui e assumiram este papel, sejam abençoados, iluminados pela força do Espírito que conduzirá, com certeza, o seu trabalho e a sua missão. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho nosso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, crucificado, e desceu aos céus, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes de que o Senhor cuida de todas as coisas, peçamos que Ele venha em socorro da nossa fraqueza, do nosso trabalho e da nossa missão. E peçamos após cada oração: Senhor, venha a nós o vosso reino. Todos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pela Igreja de Deus, para que viva na unidade que gera compromisso e saiba superar as divisões e as tensões por meio da fraternidade e da caridade, rezemos com fé. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos povos, para que, em meio às agitações e ansiedades do mundo atual, tenham as luzes do Espírito Santo, que tudo acalma e torna possível, rezemos com fé. Senhor, venha. Pela saúde mental, física e espiritual de todas as pessoas que, atormentadas pela cultura do ódio, da violência e da intolerância, adoecem e se tornam insensíveis, rezemos com fé. Pelas paróquias, para que, pondo a comunhão do centro, sejam cada vez mais comunidades de fé, fraternidade e acolhimento dos mais necessitados, rezemos com fé. Pela Escola de Fé e Cidadania Nonato Silva, que hoje conclui as atividades com a turma de 2026, para que continue com o propósito de formar cristãos leigos e leigas, para, com a vivência plena de sua vocação na Igreja, rezemos com fé. Pelos alunos e formadores da Escola de Fé e Cidadania Nonato Silva, para que sejam multiplicadores da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja em todas as realidades em que estão inseridos e incentivadores da identidade e missão dos cristãos leigos e leigos da Igreja, rezemos com fé. Hoje é o dia de celebrarmos a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede, celebrando esta missa também pelos dizimistas da nossa paróquia e de toda a nossa diocese, que compartilham seus bens com o trabalho e a missão da Igreja. Por isso, nós vamos concluir estas orações rezando a oração do dizimista. Quem souber, reze comigo. Recebeis, Senhor, o nosso dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois o que temos, recebemos de vós. Amém. Tem que ser agora, já chegou a hora da condivisão. Deus é Pai da gente, fez-nos diferentes, mas nos quer irmãos. Eu sou dizimista, eu sou dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu
sou dizimista, eu sou dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Oh, que maravilha, festa da partilha sem obrigação. Deus é Pai bondoso, é tão generoso, multiplica o pão. Eu sou dizimista, eu sou dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Os irmãos carentes, pobres e doentes se alegrarão quando a nossa oferta for de mão aberta, for de coração. Eu sou dizimista, eu sou dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou dizimista, vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Rezemos, meus irmãos, minhas irmãs, para que trazendo a este altar nossas alegrias e fadigas de cada dia, possamos também oferecer um sacrifício agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, no único sacrifício da cruz, levastes à plenitude os diversos sacrifícios da antiga lei. Aceitai esta oblação das mãos dos vossos fiéis e santificai-a com a mesma bênção que destes à oferta de Abel, a fim de que sirva para a salvação de todos o que cada um ofereceu agora em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações ao alto. nosso coração, está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossas ações. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois em vossa misericórdia amastes tanto o mundo, que nos enviastes vosso próprio Filho como Redentor. Quisestes que ele fosse em tudo igual a nós, menos no pecado, para amardes em nós o que vos comprazia em vosso Filho. Por sua obediência, ele restaurou os dons que por nossa desobediência, pecando, tínhamos perdido. Por isso, também nós vos louvamos, Senhor, com todos os anjos e santos exultamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Enviai-nos, Espírito Santo. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa fé. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, na unidade, em comunhão com o Papa Leão XIV, comigo, vosso indigno servo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, parentes, amigos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Na segunda leitura de hoje, nós ouvimos dizer que o Espírito está em nós, ele vive conosco, ele reza conosco e por nós. E ele trabalha em nós, como diz a leitura, com gemidos inefáveis. Por isso, guiados por este Espírito que ora em nós e por nós, elevemos ao Pai as nossas mãos para rezarmos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Com alegria de irmãos e irmãs, saudemo-nos uns aos outros na paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O Senhor bom e clemente nos deixou o memorial de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem. E aqui está Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou de Deus, mas dizer uma palavra, solução. Deixei o joio crescer até a colheita, então sim será arrancado e queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Deixei o joio crescer até a colheita, então sim será arrancado e queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Deixei o joio crescer até a colheita, então sim será arrancado e queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Deixei o joio crescer até a colheita, então sim será arrancado e queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo com
comparável a vós sois, Senhor. Deixei o joio crescer até a colheita, então sim será arrancado e queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Deixei o joio crescer até a colheita, então sim será arrancado e queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Deixei o joio crescer até a colheita, então sim será arrancado e queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor misericordioso, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da semana. Neste domingo, dia 19 de julho, haverá Santa Missa, agora às 10 horas, na comunidade São Pedro, no bairro da Aldeia. Informamos que estará acontecendo a novena de São Benedito, que já começou ontem, do dia 20 a 26 de julho. Participe. Convidamos a todos os nossos paroquianos a participarem da formação dos novos missionários, que acontecerá na terça-feira, dia 21 de julho, às 19h30, no Santuário São Benedito. O tema da missão de evangelização desse ano é a Assembleia Eucarística Alma do Domingo. Participe desse momento de fé e missão. Nesta quarta-feira, dia 22 de julho, haverá Santa Missa às 19h30 na comunidade Santa Terezinha, no bairro do Riozinho, e na comunidade São Geraldo Magela, no bairro da Aldeia. No domingo, dia 26 de julho, haverá Santa Missa às 10 horas na comunidade Nossa Senhora da Glória, no bairro do Taíra. Acontecerá nos dias 30 e 31 de julho, 1º e 2 de agosto, o 7º Congresso do Regional Norte 2 de Catequese em Bragança. Nesse intuito, precisaremos de casas de famílias para alojar os congressistas. As famílias que puderem acolher podem ir na secretaria da paróquia, deixar seu nome e contato. Já estão abertas as inscrições para coroinhas da Catedral Nossa Senhora do Rosário. Aos meninos de 12 a 17 anos de idade podem realizar sua inscrição na secretaria paroquial. Venha ser um servidor da Santa Igreja. Informamos ainda que estão abertas as assinaturas de liturgia diária e folhetos de missa do ano de 2027.
com os seguintes valores: folheto de missa e celebração da palavra, R$ 15. Liturgia pequena, 65, liturgia grande, 90. Inscrições até o final do mês de julho na Secretaria Paroquial. Espero que vocês tenham guardado todos esses avisos que foram dados aqui. Mas eu só vou reforçar um. É que no final do mês nós teremos aqui um congresso de catequese do Regional Norte 2. Cada ano, de 2 em 2 anos, é numa sede diocesana. Já houve em vários lugares e a Diocese de Bragança foi escolhida para ser este ano. Virão para cá bispos e catequistas do estado do Pará e do Amapá. São cerca de 300 pessoas. E a gente tem dificuldade de hospedagem para essas pessoas. Então, se alguém tiver possibilidade de hospedar alguém na sua casa, depois procure as secretarias das paróquias, ou os coordenadores de catequese das paróquias, das 4 paróquias aqui, ou até mesmo em Tracoateua, para dizer que a sua casa está aberta para 1, 2 pessoas. Isso é uma praxe que acontece em todas as dioceses por aí. Nenhuma diocese tem condição de acolher 300 pessoas. Então, elas são acolhidas nas famílias, né, que generosamente cedem. Normalmente é só para dormir praticamente, né? Refeições, café, tudo vai ser feito lá no EFAC. Na verdade, é só para dormir na sexta, no sábado e no domingo. Esse pessoal já vai embora, voltando para suas casas. Então, se alguém quiser, né, procure o pároco, a secretaria da paróquia para esse gesto de solidariedade e de fraternidade também. Então agora eu convido os membros da Escola Fé e Cidadania para vir aqui à frente para receber uma bênção especial e receberem também o certificado. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, nós concluímos a Escola de Fé e Cidadania Nonato Silva, nesta data, 19 de julho, aqui em nossa Catedral Diocesana. Meu nome é Daíse Santana, faço parte aqui da nossa cidade de Bragança, paróquia Sagrado Coração de Jesus, e com grande alegria venho assumindo esse compromisso diante do Conselho Diocesano de Leigos e Leigas, que é um dos organismos que busca formar, organizar a nossa atuação leiga diante da Igreja. Assim como os nossos padres, nossos religiosos, nossos bispos, também têm o seu conselho, tem a sua comissão. Nós, leigos e leigas, também temos as nossas organizações em nível nacional, em nível regional e também em nível diocesano. Uma das principais ações é a Escola de Fé e Cidadania. E agora, como vocês, comunidade, podem perceber, nós temos aqui alguns alunos que estão presentes conosco concluindo esta etapa. Então, após o momento da bênção, eles irão receber também o seu certificado de conclusão dessas atividades. Também quero aproveitar esse momento de fala para agradecer aos formadores. Nosso bispo é um dos formadores, temos aqui presentes o Allen, também um dos formadores, e tantos outros que vêm colaborando conosco em nossa formação. Então, agradeço ao empenho, à dedicação dos nossos alunos aqui presentes e aqueles que por alguns motivos não puderam também estar conosco nesta manhã. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que chamastes homens e mulheres a serem sal da terra e luz do mundo, fermento na massa, fortalecei estes vossos filhos e filhas na vocação laical. Concedei-lhes a graça de testemunhar o Evangelho na família, no trabalho, na política, na cultura, na ciência e em todos os ambientes da sociedade. Fazei que, alimentados pela palavra e pela Eucaristia, sejam perseverantes na fé, firmes na esperança e generosos na caridade.
para que em comunhão com toda a igreja contribuam para a edificação do vosso reino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rosiane Aguiar Júnior. Uma salva de palmas para nossos formados. Podem voltar para os seus lugares. Nós temos aniversariantes também. A Claudete Bezerra Ferreira está presente. Podem voltar para os seus lugares, por favor. Claudete veio ou não? Então, rezar por ela onde ela estiver. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe com toda a bênção celeste, para serdes sempre santos e irrepreensíveis em sua presença. Derrame sobre vós abundantemente a riqueza da sua graça, vos instrua com a palavra da verdade, vos eduque pelo evangelho da salvação e vos enriqueça com amor fraterno por Cristo nosso Senhor. Amém. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós, sobre vossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Todos tenham um domingo feliz com a sua família, uma semana abençoada. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei.
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem respostas. Eu pensei na fuga esconder-me longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudade de ti. Te amarei.